vou fazer a leitura, que é curtinha, e daí em seguida o Oswaldo faz a explicação e a gente faz os comentários no final. Sim. O maior mandamento. Mas os fariseus, é passagem que está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade, tanto é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: Amarei a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar ao Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Muito bem. Ele entra, né? Essa passagem, ela já foi estudada por nós no capítulo 11, né? O capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E ele tem, né, partes falando bastante do amor, da lei de Deus, né? Até explicado nesse capítulo como, né, é o entendimento da lei de amor, tem nas instruções dos Espíritos vários, né? Tem Lázaro, depois Fenelon, Sansão, acho que tem 3 ou 4 espíritos, não, as instruções dos espíritos, no capítulo 11, falando desse entendimento como lei. Né? E assim, as pessoas não entenderam. Por quê? Quando Jesus é questionado, e aqui a gente percebe bastante, Jesus, enquanto viveu, né, na Terra, passando, que a única intenção de Jesus foi vir à Terra para fazer isso, né? Então, as pessoas falam, mas como que Jesus viveu, onde viveu? A gente fala assim, não importa. O que importa é que Jesus veio na Terra para cumprir uma missão, e quando ele começa essa missão, o tempo todo ele estava com o povo e ensinando. E a gente fala assim, o que ele queria ensinar? Ele queria ensinar aquilo que ele fala, né? Que ele veio de Deus para nos ensinar, né? Tem aquela passagem, né, do Nicodemos que procura ele e fala, né? Eu sei que vós veio até nós para nos ensinar como um doutor. E a gente percebe, doutor é o entendimento quase que nós temos hoje para a nossa lei de um advogado, né? Então, os saduceus, os fariseus, eles eram doutores da lei, eram as pessoas especializadas para discutirem a lei de Moisés. A gente já estudou isso também. Apesar de aparecerem 10 mandamentos, eles chegaram a 260 e pouco, como se fossem regras diárias de vivência, tudo relacionado a essa lei. Então, tudo que o povo judeu fazia, né, que são esses seguidores de Moisés, que entenderam como lei esse ensinamento que Moisés traz, ele está relacionado a isso. Então, quando Jesus é perguntado, né, ele diz assim, Jesus em uma passagem, ele, com os seus ensinamentos, ele cala a boca, né, ele fala assim, calaram a boca dos saduceus. Os fariseus perceberam que Jesus tinha, com o seu ensinamento, tirado qualquer dúvida para esses, né? Porque eles ficavam tentando ver se Jesus fazia coisa errada, se Jesus ensinava correto, né? Se Jesus ensinava a lei deles. E Jesus, numa passagem lá, acaba, né, fazendo um negócio que eles não perguntam mais nada para Jesus, se calam. Aí ele diz assim, né? Reuniram, né, os fariseus
reuniram-se. Fala assim, vamos fazer uma pegadinha aqui, vamos perguntar para ele tal coisa. Então, assim, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, quer dizer, o conhecedor total da lei de Moisés, e faz uma pergunta para tentar. Né? Ele fez uma pergunta para tentar Jesus, para ver se Jesus caía numa contradição de ensinar algo diferente do que ele ensinava, né? Ele ensinava o amor, ou ensinar algo diferente da lei de Moisés que faria com que eles o prendessem, né? Ou pedissem a sua prisão, porque não interessava para eles Jesus ensinar como ensinava, porque eles tinham lá a forma deles. Então ele diz assim, ele querendo tentar Jesus, ele faz uma pergunta, né? E ele usa o termo, né? Mestre. Esse fariseu, doutor da lei, ele chama Jesus de mestre. Ele fala, mestre, qual é o grande, ou o maior, né? Cada um vai usar de uma forma, né? Qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento de tudo aquilo que Moisés nos trouxe como ensinamento ou como mandamento de Deus, né? Moisés é conhecido pelos 10 mandamentos. Pelo povo judeu, ele é conhecido por muito mais mandamentos. E ele quer saber de todos os que existem, qual é o maior. Qual é o maior mandamento da lei? Ele fala assim, Jesus responde, amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é, ele diz, o maior e o primeiro mandamento. Ele coloca o amar, né? Amar a Deus. E a gente fala assim, né? A primeira coisa que a gente percebe é que dificilmente a gente vai encontrar alguém que acredita em Deus que fale algo de errado contra Deus. Dificilmente, se você perguntar para qualquer cristão, qualquer pessoa aí que a gente conhece de qualquer religião e falar assim, você ama a Deus? Você não vai encontrar alguém que fala, imagina, eu não amo nada, não gosto de Deus. Difícil. Com exceção de alguns ateus, né, que não entenderam sobre Deus, eles falam que não acreditam em Deus. Mas ele fala assim, dificilmente você vai ouvir alguém falar assim, eu não acredito em Deus, não gosto de Deus, e vai falar coisas sobre Deus. Então, a gente diz que ama Deus. Mas ele diz assim, né, que nós devemos amar o Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, né? De tudo que a gente tiver, a gente tem que amar a Deus. Só que as pessoas falam assim, eu amo a Deus. E eu sempre vou falar para as pessoas assim, por que a gente ama a Deus, mas não confia nele? Por que a gente ama? Da mesma forma que a gente ama nossos pais, mas na adolescência, na infância, a gente chora com raiva deles, porque eles não deixam a gente Isso. fazer certas coisas. Porque a gente não concorda com a criação, a forma deles, porque a gente quer de forma diferente. Né? Eu falo para todo mundo, a primeira chance, né? Lógico que não é assim, eu brinco com as pessoas. A primeira chance que a gente tiver que houver uma eleição, a gente troca Deus. Ah, troca. A gente troca Deus por quem? Por alguém que vai me favorecer, né? Vai ao encontro dos meus interesses. Eu falo assim, no que a gente critica? Vamos tentar entender. O que a gente critica a Deus? Aquilo que a gente acha que está fazendo mal para a gente. Né? Qualquer coisa que eu tenha que mudar a minha forma de ser, já me dá medo. Então ele fala assim, a gente ama a Deus. A gente diz que ama, né? Mas não concorda. Não concorda com um monte de coisa. Mas o que é pior não é isso. É que Jesus ele fala assim, esse é o maior e primeiro mandamento. Aí ele diz assim, mas tem um segundo, que é igual ao primeiro. Diz, muito semelhante ao primeiro. O primeiro é amar a Deus. O segundo é amar também. Né? Os dois são de amor. O maior mandamento é o amor. Primeiro mandamento, amar a Deus. De todo o meu entendimento. Então eu tenho que buscar o maior entendimento sobre Deus e falar, eu amo. Porque é difícil você questionar, né?
você é isso, você é aquilo, você não presta, você é isso, mas eu amo. É muito, né, assim, é uma contradição, né? Eu amo, mas eu não concordo. Eu amo, mas não concordo. É muito difícil. Lógico que a lei do amor, ela é essa. Mesmo eu não concordando com certas coisas, eu amo, porque o amor não escolhe condições, né? O amor que a gente chama, o amor, principalmente o ensinado por Jesus, ele fala assim, ele é incondicional. Ele não tem condições. Por que você ama? Porque eu amo. Ah, mas a pessoa é isso, mas eu amo. A pessoa é aquilo, mas eu amo. O difícil para nós ainda é entender isso, né? Que o amor é incondicional, ele não pode ter condição. Ah, por que você ama a pessoa? Porque quando a gente põe condições no amor, né? Quando eu ponho condições no amor, significa se essas condições não forem atendidas, eu deixo de amar. Por isso que os amores, né, aqui na Terra, eles acabam rápido. Né? Vai na igreja, faz votos lá, põe a mãozinha uma na mão no outro, põe uma aliança, aí a mão em cima de uma Bíblia, e vem alguém e fala palavras lindas, e as pessoas repetem, e saem juntas, no outro dia estão se separando. Separando e brigando, né? Indo para fórum, indo para um monte de lugar, as crianças, os filhos, às vezes ficando numa situação difícil, porque o pai e a mãe, num dia para noite, diziam que se amavam, não amam mais, né? Já não amo mais. Mas o que, que mudou, né? Então a gente vai perceber o quê? Que o amor não era verdadeiro. O amor, ele tinha condições. Não atendido às minhas condições, ele não serve mais. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro para quê? Para isso, para aquilo. Quando ele não atende mais, eu quero trocar de carro, né? Ele não atende mais às minhas condições. A gente fala, isso é material. Aí Jesus vem nos mostrar um amor incondicional, que ele não deve ter condições. Tem que amar por amo. Mas por que eu amo a Deus? Difícil, né? Até tem perguntas, né? No Facebook agora as pessoas resolveram perguntar, né? Assim, sem explicar muito ou explicando por que você ama Jesus, né? Por que você ama Deus? O que Deus é na sua vida? O que Jesus é na sua vida, né? E buscar achando que as pessoas vão falar a verdade, né? Naquilo ali, né? E quando cita Deus, o amor é lindo, maravilhoso, né? Mas as condições nós vamos procurar. Daí Jesus, então, pensando nisso, ele diz assim: e eis o segundo, né? Que é semelhante ao primeiro, é amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Aí, a lei da época, né, ele diz que toda a lei lá que eles, judeus, acreditavam, e os profetas, que são os seres que vêm desde o começo da Bíblia, são seres que eles dizem, né, que são seres espiritualizados e que ensinam sobre Deus. Então ele diz assim, que toda a lei e tudo aquilo que os profetas disseram estão contidos nesses dois mandamentos, que na verdade não são dois, na verdade é um, porém subdividido. Só que, como Jesus diz, o primeiro é igual ao segundo e o segundo é ao primeiro, não dá para fazer um sem encaixar no outro. Por isso que quando Jesus diz amar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, todo o vosso espírito, de toda a vossa alma, eu preciso saber como Deus age. Porque a gente percebe assim, né? A gente está vendo isso muito claro no Brasil hoje, e assim, o que mais me chateia é isso, né? Porque as pessoas das religiões estão defendendo. Eu não consigo, eu falo de verdade, eu não consigo enxergar isso, né? Eu não consigo uma religião separar Deus, separar o próximo lá dentro da religião e fora da religião você não conseguir separar isso, né? Eu amo o meu próximo. A pessoa repete lá no dia do culto, a pessoa repete junto com o padre, ela repete junto com o pastor, porque eu acho assim, impossível. Porque se não ensinar isso dentro da religião, alguma coisa está errada. Se você diz cristão, você tem que ensinar Jesus. Se você ensinar Jesus, você tem que ensinar os ensinamentos de Jesus, passar os ensinamentos de Jesus. Então, não tem como você separar próximo, né? Porque a gente vai perceber que o ensinamento de semana passada, né, que foi o item da semana passada, foi colocado ali. Jesus, alguém pergunta, e é praticamente a mesma pergunta, né? Só que a pergunta foi feita assim:
por uma mesma pessoa, né? Pelo mesmo tipo de pessoas, doutores da lei, pessoas que seguiam Jesus, ele faz a pergunta para Jesus: o que eu faço para alcançar a salvação? Sou pecador, todos nós somos pecadores, nós não valemos nada, mas eu quero ser salvo, né? Beleza. O próprio Jesus pergunta, né? O que está escrito na lei? Não só pergunta o que está escrito na lei, mas ele fala assim: apesar de estar escrito na lei, como que você entende? E aí o doutor da lei fala para ele: não, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, minha alma, do meu entendimento, e meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou: é isso que você tem que fazer. Se você quer alcançar o paraíso, alcançar a espiritualidade maior, alcançar o céu, qualquer palavra que você use, você vai ter que seguir isso aqui. Isso que foi respondido por você, ele fala. Então, se você entendeu o que é isso, amar Deus sobre toda a minha alma, e o meu próximo a mim mesmo, é isso que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer, beleza? Beleza. Aqui ele diz, né? Toda a lei e os profetas estão contidos nesses ensinamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas como que eu devo amar o próximo? Da mesma forma que eu deveria amar a Deus e da mesma forma que eu amo a mim mesmo. Né? Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho amor por mim, se eu me quero bem, se eu gosto de mim, eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer a mesma coisa para o próximo. E aí, né, pergunta na semana passada, né, porque tem muita gente que fala assim: mas quem é meu próximo? Nós vamos perceber que dentro de todas essas religiões, de tudo que nós estamos vendo no nosso país hoje, todas as pessoas que estão frequentando a igreja, elas não sabem quem é o próximo dela. Ou melhor, elas sabem, porque elas já escolheram quem são os próximos. A pessoa que pensa como eu aqui, a pessoa que gosta disso é meu próximo. Quem está fora disso não é meu próximo. Aí É o eu posso diabo. xingar, eu posso... Isso, até essa palavra está saindo, né? Até as religiões que não concordam com a religião de uns já é do diabo, já é demônio, já é inimigo, já é... E assim tem sido. Mas eu falo assim: vamos pegar o ensinamento de Jesus. Vamos falar de religião nessa nem daquela. Estamos falando de Jesus. De todas as religiões que seguem Jesus ou que acreditam em Jesus, que são cristãos, né? Que esse cristão não é nada mais, nada menos do que o ser que segue os ensinamentos de Jesus. Não é nem ensinar, não é nem seguir Jesus. Porque tem muita gente que segue Jesus, né? Aquele É. Jesus crucificado, aquele Jesus morto. Não. Qual Jesus? Jesus fala: se me amais, né? Ele tem uma passagem, ele fala para um dos seus seguidores: se me amais, se você me ama do jeito que está falando, guarda os meus mandamentos. Guarda mandamentos. Guarda o quê? Guarda os meus ensinamentos. Qual é o meu mandamento? Esse é o maior mandamento da lei de Deus, não é de Jesus. É da lei de Deus, né? Então, quando você, o que eu tenho que amar? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar a Deus. Então, nós vamos perceber que as pessoas vão às igrejas, né? Vão aos ensinamentos e não estão aprendendo. Porque as atitudes diárias dessas pessoas não condiz ou não condizem com o que é dito nesses ensinamentos. Então, eu estou indo na igreja apenas para dizer que estou indo. Né? Eu estou indo na igreja apenas para marcar presença. Porque, na verdade, entendimento eu não estou tendo. Jesus, ele é muito claro, né? A lei de Deus é a lei de amor. Qual amor? Amor incondicional. Amor por quem? Pelo meu próximo. Quem é meu próximo? Qualquer pessoa no planeta ou no universo que apareça na minha frente, que precise de mim, é meu próximo. Não esperava esse Então, anúncio. aí você estava falando que as pessoas, os cristãos, né, não, não seguem realmente os mandamentos de Cristo. Eu tenho uma opinião que se resume numa frase, né? Acho que quando Cristo não muda as pessoas, né, as pessoas mudam Cristo. Fazem dele aquilo que eles acham que é mais fácil seguir, né? Então, daí usam frases, usam partes do Evangelho até que não, mas principalmente do Velho Testamento, para justificar o Deus que eles querem,
o Jesus que eles querem, né? Então, quando a pessoa compartilha da mesma ideia, né, a pessoa é irmão. Quando não compartilha, né, eles acham que a gente tem que trabalhar para converter as pessoas a pensarem como eles, né? E não é isso, né? Eu tenho, né? Eu falo para você, né? Você me conheceu lá no centro, a gente fazendo aula de evangelho, né? Eu faço isso já metade da minha vida. Eu tô fazendo isso, né? E eu tenho tentado, não, né? Eu tenho buscado levar isso como regra do dia a dia, né? Tudo o que a gente faz, eu vou falar em casa, né? A gente procura fazer da melhor forma possível. Pensar nas pessoas primeiro do que pensar na gente, né? Assistindo uma coisa, tirando uma informação daquilo e transformando naquilo que a gente concorda, né? Então eu acho assim, é muito difícil para nós, principalmente espíritas, você vir aqui, né, como você falou, botar a cara aqui, né, para as pessoas, né, para serem depois a gente ser xingado, né, criticado. Aí eu falei que Xingados. eu parei de fazer isso, né, de entrar nesse tipo de briga, vamos tentar, ou de xingamento dentro de, seja política, seja futebol, seja religião, né? Falei para você semana passada que eu fico com a religião eu não vou discutir, mas eu vou debater, eu vou passar as minhas informações, e eu falo assim, tem isso, graças a Deus, tem sido no meu dia a dia, junto com as pessoas com quem eu trabalho, dentro de casa, junto com a família, quando a gente reúne, acaba saindo esse tipo de conversa, né? E assim, eu quero muito buscar esse entendimento, mas a gente vê, e assim, me deixou bastante chateado, né? Foi nessas últimas semanas da eleição. Essa última eu já saí, já estou tentando não olhar muito, mas eu fiquei bastante assim chateado ao ver pessoas, né? Pessoas com as quais eu convivo, né? E convivi principalmente dentro da religião, seja da religião dela, seja da minha religião. Você vê a pessoa, né, indo numa igreja, você vê a pessoa botando lá imagens daquilo que ela acredita, né? Em dias santos, aparecendo isso, no dia de São Roque, seguindo procissão, apareceram. Depois você vai ver as discussões, né, o que as pessoas falam, né, relacionado. Porque eu aprendi uma coisa: não dá para separar a nossa vida da vida que a gente vive em sociedade. Não dá para se ter uma vida dentro da religião e uma vida fora da religião. Para mim, o ensinamento de Jesus, que é o ensinamento do Espiritismo, o que você faz aqui, você faz lá, o que você faz lá, você faz aqui. Né? O verdadeiro cristão, e a gente vai estudar isso lá no capítulo 17, que Allan Kardec coloca muito bem isso, ele fala isso, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que vive praticamente 24 horas por dia daquilo. É perfeito? Não. Está buscando a perfeição. Para buscar a perfeição, ele tem que colocar tudo aquilo que ele aprende como ensinamento tem que ser aplicado no dia a dia. Então não dá para isso me chateia, assim, não dá para eu ir na religião, rezar, é o que a gente tem visto, é o que a gente tem ouvido. Eu falo porque quando eu era criança eu via críticas às religiões pelas pessoas, né? As pessoas iam na religião e o que elas percebiam? Elas se deparavam com pessoas que estavam dentro da própria religião, junto com a mesma pessoa, e criticando a pessoa. E desfazendo das pessoas, e humilhando as pessoas. Né? E isso em todas, não é numa, não. Até na espírita eu posso falar, porque né, durante muito tempo eu convivi dentro do centro espírita, você vê que isso é atitude de todas as pessoas que estão lá. Né? Isso me chateia por quê? Porque, na verdade, as pessoas não estão aprendendo. Assim, por que eu gosto? Por que eu faço isso? Isso que a gente está fazendo aqui e é gostoso. Eu falo assim, a retribuição, né? O melhor prêmio que a gente tem é ouvir as pessoas, né? Eu já ouvi, não é de uma, de duas, eu falei assim, várias pessoas. Tem pessoas que entraram lá com um filho pequeno de 1 a 2 anos e hoje esses filhos estão adultos e já estão com filhos. Né? Então, eu falo assim, não é pouquinho tempo, é, na verdade, bastante tempo.
E eu gosto quando a pessoa vem e fala, nossa, eu aprendi tanto com você, aquilo que você me falou serviu, né? Tem me ajudado. Agora, o que me chateia é eu ver pessoas que se dizem desta ou daquela religião, até espírita, fazendo a mesma coisa, escutando o evangelho, trabalhando com isso dentro de uma religião e tomando outras atitudes fora. Falou assim, eu sei que eu não posso fazer isso, né? Eu nunca vou esquecer, até brincando com isso que eu estava falando, né? Tem o Luciano, ele tá, de vez em quando ele vê no YouTube, às vezes ele entra aqui ao vivo. Ele entrou lá, a menina dele tinha 3 anos de idade. E a gente se encontrou no mercado uns 5 anos depois que ele já estava frequentando, e ela disse que cutucou ele e falou, lá o homem do espiritismo ali. Então, eu falo assim, então eu sou hoje uma pessoa conhecida na minha cidade por isso. Então eu tenho, Referência, né? além de tudo, eu tenho que me preocupar com isso. Então, se alguém me vê fazendo uma coisa, eu falo, ah, lá o homem do espiritismo que está fazendo. Só que eu falo assim, me chateio, eu vejo pessoas religiosas que frequentam as religiões fazendo a mesma coisa. Então, eu falo assim, então esse ensinamento de Jesus não está chegando, ou não está surtindo efeito, ou as pessoas não acreditam. Isso está muito claro, né? Jesus conviveu É isso, com... essas pessoas, para mim, hoje em dia, é a maior prova da minha própria evolução, que eu tenho que amar pessoas que eu tenho Sim, raiva. Eu sou sincero falar que eu tenho raiva dentro de mim, de pessoas que pensam de uma maneira tal como você está falando, pessoas que são hipócritas. Mas eu tendo essa raiva, eu estou sendo hipócrita também, muitas vezes, em pregar o evangelho. Mas eu não sou hipócrita porque eu assumo que eu tenho meus defeitos, minhas falhas, né? Então, nesse sentido, não sou hipócrita. Embora né, a gente tenta ensinar aqui da melhor forma que a gente aprendeu o espiritismo, o cristianismo, né? Eu sou falho e sou sincero em falar que eu sou falho e tenho raiva de pessoas, né? Agora tem pessoas que não, tem pessoas que dizem que... Então, para mim, hoje em dia, a minha maior prova de evolução espiritual, para mim mesmo, né? Não é nem para os outros, é conseguir amar e perdoar e nem perdoar, amar e conviver com pessoas que pensam de uma maneira tão diferente ao modo que eu penso, né? Então, é, é dessa forma que eu encaro eu encaro esse momento que a gente está vivendo agora. A gente, o próximo, eles também são nossos próximos, né, e nós temos que amarmos eles também. Mas é difícil, não é fácil não. Mas pelo menos não criticar e não julgá-los já é metade do caminho andado, eu acho. mas eu falo assim, eu tenho visto, né, que ele está falando, eu tenho visto para apenas para você falar assim, nossa, né, como nós, quer dizer, eu como escolhi esse caminho de sempre passar um ensinamento, de sempre estar, eu falo assim, eu vou ter que lutar mais, né? É, Por isso que eu falo assim, eu quero que esse meu canal do YouTube, não porque eu quero ser famoso, mas que ele chegue a mais pessoas e que a forma que a gente está fazendo aqui consiga plantar uma sementinha em alguém para que essas pessoas amanhã ou depois consigam falar, nossa, eu aprendi, eu entendi, eu estou buscando não ser, mas assim, porque eu falo assim, é gostoso quando alguém chega e fala assim, nossa, isso eu falo porque eu convivi dia a dia, porque eu falo assim, uma coisa é você conviver no centro no dia a dia das pessoas entrando e saindo e tendo as atividades. Eu convivi durante muito tempo sentando com pessoas ao redor de uma mesa, né? Igual nós estamos fazendo aqui hoje, com 20, com 15, com 10, com 30 pessoas, e conversando diretamente ali, olhando, né, no rosto das pessoas e elas trazendo as suas situações, né, aquilo que afligia, aquilo que estava acontecendo, e depois fala assim, nossa, aquele conselho que você me deu, aquela palavra que você falou. Então eu falo assim, Jesus ele sai, não que eu vou dizer assim, não fazendo comparação, mas a gente sabe que Jesus sai da Terra bastante preocupado, né? Olhando é, para as pessoas e falando assim, né? Que aquela, quando ele acaba de ser varado por uma lança lá, quando ele está na cruz, ele fala o que para Deus, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que ele está querendo dizer? Que ele veio
na Terra, falando para as pessoas, e as pessoas não entenderam. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter paciência. O ensinamento dele ficou. Quem vai passar esse ensinamento? São aqueles que ficaram. Então, fala assim, esse ensinamento de Jesus só chega nas pessoas quando a maioria das pessoas praticarem. Porque eu lembro, né, falo assim, o exemplo também, tinha uma família que seguiu durante muito tempo no centro, e o rapaz, né, ele falava assim, eu trabalho, acho que ele trabalhava na CBA, ele falava, eu trabalho lá, tem um grupo de 10, 15 pessoas, é difícil você ser diferente no meio desse povo. Eu falei, sim, mas você não pode desistir. Porque se você desistir, eles venceram. Se você não desistir, quem vence é você. Porque se puxa um hoje, se puxa um amanhã, de repente amanhã ou depois estão todos. Né? Quando as pessoas se tocarem de verdade, e a gente fala assim, então precisa, na verdade, de tempo para essa evolução. Né? O que me assim, o que me chateia, eu falei, é não ver as religiões forçando isso. Forçando que eu digo assim, qual é o ensinamento? Você tem que ser bom todos os dias. O ensinamento dentro de uma religião, ele não pode ser outro que não seja o ensinamento de Jesus. Eu falo assim, a igreja não é local de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. A igreja não é um local para as pessoas falarem de política. A política que eu digo assim, aquela política de eu tenho que votar nesse, eu tenho que votar naquele, ou isso, ou defender um entendimento. Né? Por isso que eu falo assim, eu tenho visto, né, padres que são cristãos de verdade com atitudes e padres que não são defendendo o ódio, defendendo o preconceito, defendendo isso ou aquilo. Então eu falo assim, a pessoa que segue Jesus, ela tem que defender Jesus. E ela tem que defender Jesus nas atitudes que ela tem perante as pessoas com as quais ela convive. Mas é isso que eu falo, as pessoas separam, né? Eu amo a Deus, mas eu não gosto do meu próximo. Então nós estamos estudando o quê? E Jesus deixa claro que é assim, você ama a Deus e ama o próximo. Não dá para fazer um separado do outro. É esse, na verdade, o entendimento que a maioria das pessoas, e que por isso que eu falo, por isso que a pessoa que está ensinando, ela tem que insistir. Porque, por exemplo, se eu sou católico, o ensinamento de Jesus é o mesmo, eu não posso aceitar que a minha religião leve esse ensinamento de Jesus para o ódio. Levar para um cristão que segue aquela religião que ele tem que odiar aquele que pensa diferente dele. Como você falou, isso a gente pode ter de um para o outro na rua. Ela não pode partir de dentro da religião. Não. Não deveria. Eu, dentro da religião, eu não posso ter isso. A minha bandeira, como eu falei para você, a minha bandeira é Jesus. Qual Jesus? Jesus que diz que eu devo amar meu próximo. Que diz que eu devo amar a Deus. Qualquer coisa que fuja disso, está errado. Por isso que eu falo, né? Eu conversava com um colega esses dias, né? Ele falou, a gente estava conversando de religião e política junto. E desandou, ele falou, eu queria ter o pensamento que você tem. Eu falei, mas para ter o pensamento que eu tenho, você vai ter que passar a entender o que Jesus quer dizer. Porque, na verdade, o entendimento de Jesus, e nós vamos perceber que vai ser difícil, é eu abandonar o meu orgulho, e falar, não, Jesus me ensinou que eu tenho que ser humilde. O difícil para a maioria das pessoas, e a gente tem visto, e né, Emmanuel fala na passagem aqui, ele fala, o egoísmo é a chaga da humanidade, o orgulho é a chaga da humanidade, egoísmo, orgulho, piores chagas, né, piores coisas que existem. Nós vamos ler aqui, né? Logo que entra aqui no item 5, ele fala caridade e humildade. É o único caminho para a salvação. E qual a humildade? A humildade é de falar, não. O que vai prevalecer sempre será esse ensinamento. E não o que eu penso. Por isso que a gente fala assim, porque se a gente pensar desse jeito, a gente, na próxima campanha, a gente tira Deus do poder.
e elege para o lugar dele aquelas pessoas com as quais eu me vejo. Porque assim, algumas pessoas falam assim, o ódio está sendo trazido por uma pessoa e elas são refletidas. Ele está ensinando essas pessoas a odiarem. Não. As pessoas têm isso dentro dela e estão ganhando força para colocar isso para fora. E aí a gente fala assim, esse é o ensinamento de Jesus? Não. Então como que as bandeiras, as igrejas estão aceitando isso? Por isso que Jesus fala e aparece lá, haverão falsos cristos, haverão falsos profetas, é isso ou aquilo. Por quê? Porque as pessoas vão se vestir desse entendimento do nome de Deus, da igreja, da religião, para defenderem coisas erradas. Seja quais forem. Seja qual lado for. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que se Cristo voltasse e pregasse o mesmo evangelho de novo, com outras palavras, que os próprios cristãos o crucificariam de novo, o matariam de novo. Sim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Essa maioria cristã, né, que se diz cristão. Sim. Então eu falo assim, eu vou ficar sempre com isso. A gente vai estar aqui, falando, eu quero crescer isso aqui, que chegue a mais pessoas, as pessoas que não concordarem e não gostarem, que pena, né? Mas aquelas que gostam, que estão entendendo, a gente vai falar sempre disso. Vai falar de Jesus, vai falar do ensinamento, vai falar de Deus e vai tentar entender o que ele quis dizer. Né? Porque ele foi claro nos seus ensinamentos. Então, para a gente não perder, falando assim. Então, aqui eu falei assim, o item 5, né? Depois que mostra a passagem que está em Mateus, que também tem em Lucas com relação a isso, né? Qual é o maior mandamento? Diz assim, caridade e humildade. Eis, portanto, único caminho para a salvação. Ele está falando em salvação. Né? Para alcançar a vida eterna, para alcançar o lugar melhor, tem que amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus. Então ele diz aqui, ó, voltando ao que a gente estava falando, egoísmo e orgulho, caminho da perdição. Né? Ensinamento está formulado em termos precisos nas palavras: amarei a Deus de toda a alma e o próximo como a vós mesmo. Então eu preciso entender Deus, entender o que Ele quer. Como que eu entendo o que Deus quer? Entendo pelos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus vem dizer que Ele veio de Deus para trazer a verdade. A verdade de quem? De Deus. A verdade das leis de Deus. Então, Allan Kardec só complementa, ele diz, amarei de toda a vossa alma e o vosso próximo como vós mesmo. Toda lei, qualquer coisa que falar de lei, de profetas, de ensinamento, estão contidos nesses dois mandamentos. Olha o que Allan Kardec diz assim, Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor, e é o que está acontecendo, né? Ainda existe dúvida nessa interpretação, existe dúvida no entendimento que foi passado por Jesus, diz assim, Jesus, para que não houvesse dúvida na interpretação do amor a Deus e ao próximo, ele acrescentou, e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Então não adianta qualquer pessoa falar que ama a Deus se ela não faz isso. Né? Como dizem, é mais fácil a pessoa falar assim, eu não consigo, tá difícil, mas distorcer, como você diz, né? Distorcer o ensinamento e querer que Jesus mude, ou que a gente mude, né? Porque na verdade é o que está acontecendo. Daqui a pouco vão pegar os ensinamentos de Jesus e vão falar, não, vamos modificar para que está errado aqui, vamos retificar aqui, vamos colocar isso, que é o que a gente entende. Não dá para fazer isso. Porque isso é uma lei. Não é a lei né, que foi criada aqui. É uma lei universal, que é a lei que vem de Deus. Esse não tem modificação, não adianta você tentar. As pessoas vão tentar. As pessoas já estão tentando, né? As pessoas já estão falando, mas não dá. Ele diz assim, Allan Kardec, acho bonito Allan Kardec que ele fala isso. Né? Para que não houvesse dúvidas no interpretar, porque eu posso amar a Deus. Amar a Deus é fácil. A gente não convive com Deus diariamente. Né? A maioria das pessoas não convive. Ela não conhece Deus. Então ela ama porque
mas por medo, né, e a gente tem percebido, na época de Jesus, a gente tem percebido por algumas religiões, as pessoas amam ou dizem amar a Deus por medo. Medo de um castigo. Medo de que ele, né, tire alguma coisa, mande uma doença, né, esperando isso. Então vai falar que ama. Mas ele diz assim, Jesus, para deixar bem claro, ele completa o ensinamento dizendo, né, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí ele diz aqui, né, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo e nem amar ao próximo sem amar a Deus. Não dá para ficar uma coisa, né, separada da outra. Aí ele diz, portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Aí ele diz assim, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Não existe. É por isso que eu falo, às vezes as pessoas, elas dão cesta básica, elas servem comida, elas fazem isso, fazem aquilo. Não adianta. Se você não age 24 horas por dia com esse entendimento, não adianta. Então ele completa aqui o ensinamento. Allan Kardec, né, tirando do ensinamento de Jesus, diz assim, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral, fora da caridade não há salvação. Se você não amar o próximo dessa forma que o Espiritismo entende a palavra caridade, né, o amor desapegado, o amor pelo próximo, amor sem interesse, amor sem condição, fora disso, não fazer isso, não existe salvação. Por isso que a gente fala, não existe salvação indo na igreja, não existe salvação lendo a Bíblia, não existe salvação, né, ajoelhando isso. Jesus deixa claro, não só, e nós vamos ver em vários ensinamentos, a gente já viu no capítulo 11, e a gente está vendo no capítulo 15, não existe, Jesus é muito claro nos ensinamentos, né? O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Né? Qual é o maior mandamento da lei? Nas duas ou em todas as questões colocadas diretamente para Jesus, e não foram colocadas por pessoas comuns, por pessoas sem conhecimento, elas foram colocadas por pessoas da época conhecidas como doutores da lei, pessoas de conhecimento, não só intelectual, de conhecimento da religião, perguntados a Jesus diretamente, aquilo que a gente leu semana passada, que a gente está lendo hoje, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu preciso para fazer para alcançar a salvação? Pergunta, né? Qual é o maior mandamento de todos que existem? Qual mandamento eu devo seguir? E o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus fala, amar ao próximo, amar a Deus, fazer aos outros tudo aquilo que você gostaria que fizesse. Quem é meu próximo? Qualquer pessoa, criada por Deus, que vive com a gente e que necessita é o próximo. Não é escolhido por nós. Porque nós escolhemos, né? Quem é meu próximo? Aquele que gosta disso, da mesma coisa que eu, disso, daquilo. Não, não é isso. Meu próximo é qualquer pessoa criada por Deus e que esteja em necessidade e que eu precise ajudar. Que eu possa amar de verdade, sem interesse, sem condição. Então, eu falo assim, está muito claro. Né? Alguém pode falar o que quiser, de qualquer religião, pegando o ensinamento de Jesus, as perguntas que foram feitas por ele, por pessoas de capacidade de conhecimento. A resposta de Jesus não foi, vá na igreja, reze. Deixa claro. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo é o maior mandamento. É o único que salva alguém de alguma coisa. Então não tem o que você questionar, não é isso, né? Jesus falou outra coisa, falou várias coisas, mas na hora de ser questionado, o que eu devia fazer para alcançar esse céu, né? Alcançar esse paraíso, estar ao lado de Deus na vida eterna, o que eu preciso fazer? Cumprir isso. Eu estou cumprindo isso? Se eu estiver, beleza. E se eu não tiver? Não adianta.
fazer outras coisas, né? Mostrar para os outros que vai na igreja. Você tem que seguir. Isso é, na verdade, bastante claro. Dizem que se, bom, não sei se eu falei isso semana passada, né? Eu vi acho que uma live também, acho que foi Chico Xavier que falou. O Chico Xavier, o Divaldo Franco, que se tivesse uma bandeira, né, do Espiritismo, que o lema da bandeira seria fora da caridade não há salvação, que seria a frase mais emblemática do cristianismo, né, na verdade. Na verdade, é o ensinamento claro de Jesus, né? Ele não falou que você tem... assim, se você procurar, ele não falou. Todas as perguntas que foram colocadas, ele não ensinou religião. Ele não falou que você tinha que ir na igreja. Tanto que tem uma passagem, né, que ele encontra com aquela mulher samaritana, numa passagem a gente leu na semana passada sobre os samaritanos, né? Tem uma passagem que Jesus está indo por um caminho e passa, eles falam no poço de Jericó, num poço lá, que tem água e ele pede água para a mulher samaritana, ela fala, não, mas não sou eu que tenho que matar essa sede ou dar água para você, é você que tem que, né, que vai matar a minha sede. E depois ela pergunta, porque os samaritanos, por ficarem longe, eles adoravam Deus num monte, acho que é o Gerezim, e os judeus, os outros adoravam Deus em Jerusalém. Então ela pergunta para Jesus, né? Era uma preocupação dela. Ela falou: o que eu faço? Aonde que eu tenho que adorar a Deus? Ele fala, né? Deus não é adorado lá. Deus é adorado entre você e ele, entre o seu pensamento, o seu sentimento, o seu coração. Por isso que numa passagem Jesus fala, né? Quando quiser de falar com Deus, entra no seu secreto, e no seu secreto fala com Deus. E Deus que ouve em secreto vos dará a solução. Então as palavras são bastante claras. A religião, ela serve para nos ajudar a buscar mais entendimento, se reunir com pessoas e juntos orarem, mas não que seja necessário, que seja o local que você vai resolver os seus problemas. É apenas um local onde talvez você se sinta mais confortável, é um local onde você encontre pessoas que comungam da mesma forma, ou aonde você vá lá para assim, eu falo assim, se eu for na religião, eu vou buscar isso. Buscar alguém que possa me dar um ensinamento. Se eu não puder ir lá para receber um ensinamento, eu posso ir lá para ajudar pessoas. Agora, eu não posso dizer que é lá que eu vou resolver todos os problemas da minha vida ou todos os problemas do mundo. Né? Se eu quiser falar com Deus, Jesus deixa bastante claro. Eu entro no seu secreto e falo com Deus. Mas o falar com Deus não é falar. Eu não tenho que pedir nada para Deus. Para eu conseguir conquistar as coisas de Deus, eu tenho, na verdade, que seguir os seus mandamentos. É muito claro. Jesus deixa isso muito claro. Se você leva uma vida correta, que faz tudo certo, não prejudica ninguém, não, está sempre fazendo de tudo para o bem, você não vai ter a melhor vida do mundo, mas com certeza você está num caminho para essa vida. Com certeza. Na verdade, é isso. É isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar? Sim. Acho que